Humanizar. Para que a gente realmente tenha qualidade. Humanização da saúde. Este é o programa. Sintonia SUS. Esse remédio jamais vai curar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e sério, que causa cerca de 24 mil mortes por ano no Brasil, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Eu estou falando da iatrogenia. O nome parece difícil e distante, mas o seu significado está mais perto do que imaginamos. Provavelmente você ou alguém da sua família já deve ter sofrido uma iatrogenia. Para entender o que significa esse termo, eu entrevistei o médico Davi Braga Júnior. Ele é consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde. Ouça a reportagem. Dona Lourdes Magalhães Rocha tem 82 anos e há 2 toma diariamente 6 medicamentos diferentes para o coração. Os efeitos colaterais da grande quantidade de remédios no sistema digestório criaram um novo problema de saúde, que passou a ser amenizado com a prescrição de mais uma droga. Eu tomo remédio para o coração e para amenizar um pouco, tomo uma outra medicação para machucar o estômago. Eu tomo o remédio quase praticamente o dia todo, são 6 ou 7. O termo médico usado para representar o caso de Dona Lourdes é iatrogenia por polifarmácia. O nome parece difícil e distante, mas seu significado está presente na vida de grande parte da população brasileira e causam 24 mil mortes por ano, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. O médico Davi Braga Júnior, consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, explica como é provocada uma iatrogenia. Então, iatrogenia significa que é realizado um ato profissional por qualquer profissional de saúde, dentro do maior rigor técnico, com a melhor das intenções, e, no entanto, vai causar um dano que pode ser irreparável, que pode causar morte ou muito sofrimento ao paciente. O médico alerta para o risco da automedicação, prática comum de ingerir remédios por conta própria que geralmente não precisam de receita para ser comercializados. Ao invés de benefícios, essa ação pode causar novas doenças ou problemas graves de saúde. Então ele vai até uma farmácia e próximo à chupeta, as pastilhas para dor de garganta, tem lá um remédio para gripe. E ele pega aquilo inocentemente e leva para casa. Ele acha que está tomando um remédio, mas ali dentro tem 3 remédios. 3 remédios que estão ali dentro, somado com os outros 2 que ele já toma, formam uma polifarmácia. A partir do 5º remédio, uma nova doença se estabelece no sujeito. Dr. Davi explica que, por mais que a iatrogenia não seja consequência de um ato intencional, é possível preveni-la. Um dos exemplos é a Rede Sentinela, estratégia da vigilância sanitária criada em abril de 2013 para coletar dados sobre o que acontece dentro dos hospitais públicos e criar mapas de risco e ferramentas de proteção ao paciente hospitalizado. Então esse projeto começou a coletar e sistematizar coisas que estavam acontecendo dentro do hospital e notificar isso para a Anvisa. A Anvisa, coletando esses dados, começou a construir mapas de risco e passou a devolver para os hospitais ferramentas de gerenciamento de risco. E agora já está na 3ª fase, que é monitorar todos os processos, todos os ambientes, todas as medicações, todas as técnicas para que protejam o paciente. Não é mais o médico no centro tomando decisões, é o paciente no centro dizendo o que precisa ser feito para que ele melhore. Os atendimentos por prioridade de acordo com o grau de necessidade e da gravidade apresentada pelo paciente já estão ocorrendo na maioria dos hospitais públicos. Humaniza SUS. E hoje, para falar desse assunto importante, está aqui presente o Dr. Luiz Augusto de Paula Souza. Ele é professor titular da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo, também conhecido como Tuto. Seja bem-vindo, Tuto. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui de novo para falar sobre saúde e, eventualmente, sobre questões que fazem com que a gente perca a saúde, como é o caso, ou como são os casos das iatrogenias, porque há mais de um tipo de iatrogenia, inclusive. Como assim, vários tipos de iatrogenia? Como é que eu sei se eu estou sofrendo uma iatrogenia no hospital? Então, Camila, vamos começar pelo termo, né? O termo vem do grego, iatro é médico e gênese é origem. Então, iatrogênico seria a ação originada pelo médico. Talvez o melhor seria dizer
Iatropatogenia, quer dizer, ação que gera doença e que foi originada pelo médico ou por qualquer profissional de saúde. E você tem várias possibilidades de gerar doença a partir de uma intervenção ou de mais de uma intervenção de profissionais de saúde. Porque erros pessoais, erros humanos acontecerão. Claro que é preciso evitar, trabalhando na formação dos médicos, tentando evitar a negligência, a imprudência, não é? Mas muitos dos problemas iatrogênicos, eles estão ligados à própria lógica do sistema de atenção médica, muitas vezes. A gente sabe que, por exemplo, muitos médicos têm muitos vínculos de emprego. Então, eles passam algumas horas por dia para atender vários pacientes num determinado lugar. Ele precisa atender em poucos minutos. Ora, se eu atendo em poucos minutos, a chance de eu ter uma atenção maior é menor. A chance de eu errar é maior. Bom, Tuto, já você volta a falar sobre isso, porque agora a gente vai ouvir recados importantes. Para mim, para você e para todos os brasileiros. Humaniza a SUS. O colesterol alto é um dos vilões da saúde. Além de uma alimentação equilibrada, há outras maneiras de evitar o aumento da gordura no sangue. Fazer exercícios físicos e controlar o peso, não fumar e evitar o estresse são algumas dicas. Seja rigoroso no controle da alimentação. Lembre-se de que todos os alimentos de origem animal têm colesterol. Portanto, dê preferência a alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras, legumes e grãos. Você sabia que 95% dos transplantes brasileiros são realizados pelo Sistema Único de Saúde? Para atender a quantidade de pacientes e cirurgias, existem no país 27 centrais de notificação e 1.047 equipes de transplantes, além de 62 organizações de procura por órgãos. Mais de 50% das famílias brasileiras, ao perder um ente, são favoráveis à doação de órgãos. Este é o maior índice de aprovação à doação no mundo. No transplante de órgãos, tem SUS. E o nosso assunto de hoje é iatrogenia, que é a causa de cerca de 24 mil mortes por ano no Brasil. Mas a gente estava falando aqui fora do ar que isso pode ser um número bem maior. Até onde eu saiba, no Brasil a gente ainda não tem um levantamento abrangente sobre as várias possibilidades iatrogênicas. Há um estudo de 2000 nos Estados Unidos mostrando que lá as mortes hospitalares, e só as hospitalares, sem contar as outras, anuais, causadas por iatrogenia, chega a 225 mil. Tratar a doença é muito diferente do que tratar o doente, porque o doente não é uma doença. As pessoas têm doenças, têm problemas de saúde, mas ela é muito mais do que a doença. A doença é um modo provisório, temporário, no qual aquela pessoa está vivendo, mas ela é muitas outras coisas, e essas outras coisas que ela ajudam a curar as doenças que ela tem. Quero muito agradecer a sua participação, Tuto, e você já sabe que os microfones do Sintonia SUS estão sempre abertos para você, né? Eu é que agradeço, é sempre legal falar de saúde, vocês viram que eu me empolgo, porque eu acho que são questões fundamentais para a gente refletir, que fazem diferença no dia a dia da vida de cada um e de todos nós. Você ouviu Sintonia SUS, um programa da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde em parceria com a TVT e a Rádio Brasil Atual. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço e muita saúde. Sintonia SUS.